Olá! Já parou para pensar se o nível de estresse diário tem alguma ligação com o que está no prato? Parece que, tem sim, e bastante. O Nutrição na Saúde Mental de hoje vai fundo na relação entre estresse crônico e alimentação. Vamos explorar como essa tensão constante mexe com o corpo, com a mente, e como a comida pode ser, olha só, uma ferramenta para ajudar a gente a lidar com isso, com base nas fontes que pesquisamos. Para começar então, o que é exatamente esse estresse crônico? Não é aquele susto rápido, né? Ou a pressão antes de um evento importante. Não, não. É algo mais persistente. Isso. É como se a resposta de lutar ou fugir do corpo ficasse ligada o tempo todo, sabe? Mesmo sem um perigo real. Um alarme que não desliga. Exatamente. E o problema é que o centro de comando disso tudo, o tal do eixo hipotálamo pituitária adrenal, o HPA, ele fica desregulado. Ah, o HPA. Muito tempo, de forma persistente. E imagino que o corpo sinta isso, né? Quais os efeitos mais diretos, especialmente, sei lá, no cérebro? Sim, o cérebro é bem sensível a isso. Níveis de cortisol cronicamente altos podem prejudicar áreas-chave para a memória, para a concentração, até para o aprendizado. Nossa, E tem mais. Cria-se um ciclo meio vicioso. O estresse crônico alimenta a inflamação no corpo. uma inflamação constante, mesmo que baixa. E isso, uma inflamação sistêmica de baixo grau. E essa inflamação, por sua vez, pode mexer com os neurotransmissores, afetando o humor, a cognição. É uma conexão bioquímica bem estabelecida. Faz todo sentido. E isso deve aparecer como sintomas bem claros no dia a dia, imagino. No corpo, por exemplo, aquele cansaço que não some, Exato. Cansaço persistente é um clássico. dores musculares, talvez, problemas digestivos que vão e vêm, sono ruim. As fontes até falam de maior risco para o coração, sistema imune mais fraco. Sim, são manifestações físicas bem comuns. E na parte psicológica, os sinais também são fortes. Ansiedade que aumenta, irritabilidade, Dificuldade de focar. sim, dificuldade de concentração, aquela sensação de estar sempre sobrecarregado, que pode levar ao burnout, né? E, em casos mais sérios, pode até contribuir para quadros de depressão. É um quadro bem complicado. Será que alguns desses sinais são familiares para quem está ouvindo? Muita gente passa por isso, né? Quem quiser compartilhar como percebe isso, pode usar os comentários. Pois é, e é aí que a nutrição entra como um fator que pode modular essa resposta toda. Modular. Como assim? O que a gente come pode influenciar diretamente como o corpo reage a essa cascata do estresse. Um ponto fundamental é o eixo intestino-cérebro. Ah, o famoso eixo intestino-cérebro. Esse mesmo. A saúde da nossa microbiota intestinal, daqueles trilhões de bichinhos que vivem no intestino, ela tem uma comunicação direta com o cérebro. Afeta humor, inflamação e a própria regulação do estresse. Que interessante. Então, se a comida pode ajudar, que nutrientes são os mais importantes? As fontes que vimos destacam alguns, né? Sim, alguns são bem importantes. As vitaminas do complexo B, por exemplo, elas são cruciais para a energia, claro, mas também para produzir neurotransmissores que regulam o humor, tipo a serotonina. Ah, importante. E o magnésio? Ele ajuda no relaxamento muscular, nervoso, e parece que atua na regulação do eixo HPA, ajudando a acalmar a resposta ao estresse. E a vitamina D? E o ômega 3? A gente ouve falar tanto deles. Com toda a razão. Níveis bons de vitamina D estão ligados ao melhor humor, menor risco de depressão, e os ômega 3, que a gente encontra em peixes como salmão, sardinha ou na linhaça, na chia. Sim. Eles são ótimos anti-inflamatórios naturais. E como a gente viu que a inflamação está ligada ao estresse crônico, reduzir essa inflamação ajuda o cérebro e o humor. Entendi. Então tá, na prática. Como seria um padrão alimentar mais anti-estresse? Não é fazer dieta maluca, né? De jeito nenhum. É mais pensar num padrão alimentar anti-inflamatório, rico em nutrientes. Ou seja, muitas frutas, vegetais bem coloridos, fontes de ômega 3 como salmão, sardinha, nozes, sementes, azeite extra virgem. Coisas boas. Sim, e, claro, tentar diminuir os ultraprocessados, açúcar, gordura ruim, que podem justamente piorar a inflamação. Alguns alimentos específicos ajudam também.
abacate, folhas verdes escuras, ovos, até um pouquinho de chocolate amargo, com moderação. Chocolate amargo, olha aí. E não esquecer dos probióticos, né? Iogurte natural, kefir, para dar uma força para o intestino. E tem uma menção interessante sobre plantas adaptógenas, tipo a rhodiola rosea. Adaptógenas. São plantas que, parecem ajudar o corpo a se adaptar melhor aos estressores, sabe? A equilibrar as coisas. Os estudos são promissores, mas, claro, sempre precisa de mais pesquisa. Legal. E para facilitar a vida, pequenas mudanças já contam, certo? Tipo, trocar o refri por um chá mais calmo, botar umas sementes de abóbora na salada, garantir proteína em toda a refeição para estabilizar o açúcar. Exatamente. São essas trocas pequenas, mas consistentes, que vão fazendo a diferença. Só que, olha, é muito importante dizer, a nutrição ajuda muito, é um pilar, mas não é a única solução para o estresse crônico, tá? Claro, a abordagem completa. Isso. Geralmente, precisa de uma abordagem com vários profissionais. Buscar orientação de médico, nutricionista, psicólogo, psiquiatra é fundamental para ter uma avaliação certinha, um diagnóstico correto e um plano de tratamento que funcione para cada pessoa. Perfeito, bem lembrado. Então, resumindo rapidinho, o estresse crônico mexe muito com a gente. Hormônios, cérebro, intestino, mas uma alimentação consciente e focada nesses nutrientes pode dar um suporte valioso para a nossa resiliência. E fica a reflexão, né? E se a gente encarasse as escolhas do dia a dia na alimentação não como mais uma obrigação, mas como um jeito de investir de forma ativa e contínua na nossa capacidade de lidar com os desafios da vida, pensando no bem-estar a longo prazo. Ótima perspectiva para a gente fechar. Lembramos que todas as fontes que usamos nesta análise estão aí na descrição. Se curtiram a discussão, deixem o like e ativem o sininho para não perder as próximas conversas. Obrigado pela companhia e até a próxima.